Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Efésios, no capítulo 5, faremos inicialmente a leitura apenas de um versículo apenas, o versículo 31. Aleluias. Está escrito assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Eu vou repetir, preste atenção. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Levante assim a sua mão e peça para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, Deus criador dos céus, da terra, do mar, Deus criador de todo o universo, a tua palavra agora será, meu Deus, ministrada, e aqui está o teu povo que precisa e quer receber a tua palavra. Fala conosco, Senhor, não deixe que seja o homem em sua própria sabedoria, mas que seja o Senhor a falar pela boca do homem, e que tudo, Senhor, seja para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, o tema da mensagem é esse que acabei de falar, conservando os princípios de Deus. Eu acredito que quando um casal está se preparando para casar, o desejo do casal é um só, é de construir uma bela família e de viver em harmonia, gozando de felicidade, até que a morte venha separar. Eu acredito que esse é o desejo, tanto do homem, como também da mulher, quando estão se preparando para casar. E eu digo que esta é a vontade do Senhor, que o casal realmente torne-se uma só carne, vivam em harmonia, e vivam felizes, e construam uma família, e assim o Senhor, Ele é glorificado. No entanto, amados irmãos, nós temos que compreender uma coisa: isto só será possível se o casal viver dentro dos princípios de Deus para o casamento. E é justamente aí onde está um problema. Sabe por quê? Porque muitas pessoas hoje estão deixando de lado os princípios de Deus para o casamento, para o casal. Nós devemos compreender que nada substitui os princípios de Deus, nada. Sabe, nada. Eu digo para você, nada substitui os princípios de Deus. O curso, seja ele qual for, a simpatia, seja ela bonita, interessante, a doutrina que um homem ele tenta implantar, eu digo, nada dessas coisas substitui o princípio ou os princípios de Deus para o casamento. É por isso que hoje muitos casamentos não têm uma durabilidade, muitos casamentos não permanecem, porque os princípios de Deus hoje estão sendo esquecidos. E eu vejo muitos casais tentando substituir os princípios de Deus por um curso ou uma coisa do tipo. É um encontro de casal aqui, outro acolá, com uma certa brincadeira, com uma certa
forma de interagir, mas essas coisas não substituem os princípios de Deus. E eu quero falar sobre os princípios de Deus. É uma coisa bem básica. É uma coisa bem básica. Nós vamos para Efésios. Estamos em Efésios. Eu quero falar dentro dessa carta aos Efésios, mas antes eu quero que você venha comigo na primeira aos Coríntios, só para eu te mostrar algo. A primeira aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, inicialmente nós devemos meditar nesse versículo aqui. No capítulo 7, versículo 3, está escrito assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Você vê que não tem esse negócio, o homem faz, a mulher não faz, ou a mulher faz, o homem não faz, não. Ambos têm seus deveres. Biblicamente falando, ambos têm suas obrigações dentro de um casamento. E aqui nós vemos a palavra instruindo tanto o homem como a mulher que devam pagar um ao outro a devida benevolência. Mas o que significa benevolência? Benevolência significa bondade de ânimo para com alguém. A bondade de ânimo para com alguém. Você vê que um ao outro, o marido pague à mulher a sua devida benevolência, e da mesma sorte o marido, aliás, a mulher ao marido. Então nós temos que compreender desde já que a obrigação é de ambos. Os dois, eles têm uma obrigação. Os dois têm que pagar um ao outro a sua devida benevolência. E aí nós vamos lá para a carta onde nós estávamos, nós vamos lá para Efésios, e eu quero que você acompanhe esta ministração com muita atenção. Nessa carta nós vemos aqui alguns princípios de Deus para o casamento, para o matrimônio, para o casal. No capítulo 5 de Efésios, no versículo 22, está escrito assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Que palavra forte, não é? Quando se ouve essa palavra nessa era moderna, logo se vem à memória o quê? Machismo. Sim ou não? Machismo. Mas não tem nada disso. Nós vamos entender que não tem nada disso. Veja, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Você vê a comparação que é feita nesse texto? Imagina se nós estivéssemos aqui com uma cartilha, com um livro qualquer, com uma revista. Não, isso aqui é a Bíblia, a palavra de Deus escrita. E é justamente na Bíblia, é justamente no livro sagrado que nós estamos lendo isso. Porque o marido é a cabeça da mulher. Por isso que a mulher deve ser submissa, deve se sujeitar ao marido. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então a mulher, ela não pode ignorar esse princípio de Deus, esse princípio divino para o casamento. A mulher, ela é submissa, ela deve estar em sujeição ao seu próprio marido. E eu quero dizer que ser submissa não é ser escrava. Ser submissa não é ser inferiorizada. Ser submissa não é ser um zero à esquerda. Nós vamos entender isso.
apenas ela tem que ser submissa, apenas ela tem que ser sujeita ao marido. Mas nós vamos observar que nesse mesmo contexto, o homem tem também o seu dever, o homem tem que guardar também um princípio divino, e quando os dois fazem cada um a sua parte, meu irmão, não tem como um casamento não prosperar. Aqui nós vimos a instrução divina, que a mulher seja submissa ao marido. Ser submissa a um marido que não guarda os princípios de Deus é problema. Ser submissa a um homem que não guarda a palavra de Deus é problema. Agora, ser submissa a um marido que paga a sua devida benevolência à mulher, meu irmão, não é problema não. Ser submissa a um marido, a um homem que guarda e que vive os princípios de Deus, não é problema. Veja o que a palavra fala a respeito do marido. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que o Senhor está dizendo aqui por meio da sua palavra? O que isso significa? O dever da mulher é ser submissa, e ser submissa a um homem que não guarda os princípios de Deus, que não tem o temor de Deus, é problema. Mas ser submissa a um homem que ama a mulher como Cristo amou a igreja, aí não tem problema não. Imagina só, vamos entender melhor. Se eu amo a minha esposa de verdade, como Cristo amou a sua igreja, o amor de Cristo pela igreja foi tão forte que ele entregou a sua própria vida pela igreja. Se eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja, necessário sendo, eu entrego a minha própria vida por amor da minha esposa, a minha esposa não terá nenhuma dificuldade em ser submissa a mim. Sim ou não? Sim ou não? Porque o meu amor para com ela me fará tratá-la muito bem, me fará honrá-la muito bem. E se eu trato e honro a minha esposa muito bem, não haverá nenhuma dificuldade em ser submissa a mim. Sim ou não? São duas coisas que se completam. São duas coisas que se completam. Minha esposa é submissa a mim, mas eu guardo também o princípio de Deus. Eu a amo. Eu a amo. Quem ama, cuida. Quem ama, honra. Quem ama, respeita. Quem ama, agrada. Então, qual é a mulher que aqui está, cujo marido ama desta forma, lhe respeitando, lhe honrando, cuidando de sua vida, lhe agradando? Qual é a mulher que não vai ter o prazer de ser submissa a um marido assim? Não existe. Não existe. E se os dois guardam esse princípio divino, como que o casamento dará errado? Se os dois vivem assim, guardando os princípios de Deus, como que o casamento não irá prosperar? Não há possibilidade do casamento não prosperar se os dois viverem assim, dentro desses princípios de Deus. Só que aqui eu percebo que a responsabilidade do homem ainda é um pouco maior. Lá no versículo 28 está escrito assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta,
como também o Senhor à igreja. Que coisa tremenda! Você vê que o homem, ele deve amar a sua mulher. A princípio, a comparação é como Cristo amou a igreja. Em seguida, nós lemos aqui como o seu próprio corpo. Pois assim como o homem cuida do seu corpo, ele quer ver o seu corpo saudável, ele quer ver o seu corpo bem, assim ele deve fazer para com a sua esposa. Assim ele deve ser para com a sua esposa. Amados irmãos, o que a palavra de Deus nos transmite é que se nós de fato vivermos assim, não haverá nenhuma brecha para o maligno entrar no casamento. Se realmente um casal vive assim, então esse casal tende a prosperar. A casa desse casal vive em harmonia. O Senhor está presente no lar deste casal. A paz realmente será abundante dentro desse matrimônio. A prosperidade virá a esta casa, a esse matrimônio. Por que a princípio eu falei que nada substitui os princípios divinos? Veja, do que vai adiantar a mulher se vestir bem, se trajar bem, esperar o seu esposo com aquela roupa sensual, mas não viver dentro desses princípios? Do que vai adiantar o homem ele dar presentes caros, flores, buquê de flores para a mulher, roupa bonita para a mulher, mas não viver dentro desse princípio? Eu acredito que você, mulher, vai preferir ser amada pelo esposo, ser honrada pelo esposo, ser respeitada pelo esposo, do que não existir isso e todo dia o esposo chegar com um presente. Um dia o esposo chega com um buquê de flores, mas ele não a respeita, ele não a honra, ele não é fiel para com ela. Do que vai adiantar o buquê de flores? Outro dia o esposo chega com um vestido de linho bonito, mas ele não a honra, ele não respeita, o amor não existe para com a sua esposa. Do que vai adiantar o vestido bonito? Da mesma forma, do que vai adiantar uma noite de prazer que a sua esposa proporciona ao seu marido, se não existir o amor no seu coração para com ele, a ponto de ser submissa a ele? Não adianta. É necessário que guardemos estes princípios de Deus, porque desta forma haverá realmente a prosperidade dentro do matrimônio. E você quer ver uma coisa? Venha comigo na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro. Na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, você vê que na ministração da carta de Efésios, não foi Pedro, foi Paulo. Paulo não era casado, mas ele, pela direção do Espírito Santo, instruía os casais. Ele instruía tanto homens como mulheres. Mas aqui nós vemos Pedro. Agora Pedro, ele sabemos que era casado. Pedro era casado. Então Pedro tem a direção do Espírito Santo e agora fala também da experiência própria como um homem casado que tinha a sua esposa e que tinha a sua família. E a instrução de Pedro é bem semelhante à instrução do apóstolo Paulo.
No capítulo 3 e versículo 1 está escrito: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras ou sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Versículo 3: o enfeite delas, veja o que diz o apóstolo Pedro: o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, entenda, versículo 4, quando diz, mas o homem encoberto no coração, significa, mas nas qualidades internas. Quando você vê na sua Bíblia o homem coberto no coração, significa dizer nas qualidades internas. Versículo 3, voltando: o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, o que a palavra aqui está dizendo? O que o apóstolo Pedro aqui está externando ou revelando? Que a mulher não deve se preocupar apenas com as roupas, que a mulher não deve se preocupar apenas com a maquiagem, que a mulher não deve se preocupar apenas com os pendentes, ou seja, os brincos, os anéis, as pulseiras, os colares, as joias. A mulher não deve se preocupar apenas no exterior, na beleza externa, aquela que fica sobre o corpo, mas ela deve se preocupar na beleza interior, aquela que fica dentro no coração. Dentro no coração. No incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Aí veja no versículo 5 o exemplo, versículo 5, o exemplo que cita o apóstolo Pedro: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Ei, imagina hoje uma mulher olha para o seu marido e diga: oi, meu senhor. Parece piada, né? Nesses dias de hoje é assim, ó, que é cabra velho, sem vergonha, né? É mais fácil a gente ouvir, sim ou não? Oh, é claro. Porque Sara, isso é o exemplo que o apóstolo Pedro está mandando as mulheres de hoje tomar. Porque Sara era assim, ela olhava para Abraão, tamanho era o respeito de Sara para Abraão, para com Abraão, que ela chamava ele de meu senhor. Sara, minha filha, pegue um copo com água. Sim, meu senhor. Oh, glória, parece um sonho, Jesus. Minha filha, eu estou com fome, prepara uma sopinha. Sim, meu senhor, vem já, parece um sonho. Oh, glória, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Era assim que Sara se dirigia a Abraão. Agora, por que Sara se dirigia a Abraão assim, irmão? Hein? Você acha que se Abraão fosse bruto com ela, ela falaria assim com ele? Você acha que se Abraão não amasse
A Sara, será que ela era assim com ele? Era não. Era não. Devemos entender isso. É bom ser respeitado, ser chamado de Senhor, mas para que isto aconteça, eu tenho que fazer a minha parte. Amém? Eu tenho que fazer a minha parte. Abraão, ele amava Sara, ele respeitava Sara. Sabe quando foi que Abraão, ele teve um relacionamento com a outra mulher? Quando a própria Sara entregou a sua serva egípcia, a Agar, para se deitar com ele, para que gerasse dela um herdeiro. Porque Abraão jamais faria isso. Ele amava Sara. Seus olhos eram para Sara. Seu amor era para Sara. Ele cuidava de Sara. Por isso que não havia nenhum problema da parte de Sara lhe respeitar e lhe honrar e de ser submissa a ele, a ponto de chamá-lo meu Senhor. Diga para o esposo, o varão que está ao seu lado: você quer ser chamado de Senhor, irmão? Diz: irmão, fica vermelho não, quer ser chamado de Senhor, irmão? Então me ame, faça a tua parte, irmão. Amém? Oh, glória! Você vê que o apóstolo Pedro, certamente ele tratava assim a sua mulher. Certamente ele tratava assim a sua mulher, porque ele está instruindo. Ele está instruindo as mulheres a fazerem isto, e certamente a sua mulher lhe ouvia pregando assim. A sua mulher lhe ouvia instruindo assim a igreja do Senhor. Então, se ele instruía assim, certamente ele fazia a sua parte, que nós vamos ver aqui. No versículo de número 7, está escrito assim, ó: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, agora ele fala para os homens a obrigação que eles devem ter para com a esposa. Ele diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Como vaso mais fraco. Honrar é a palavra que ele diz para os homens: honrar a sua mulher. A mulher que é honrada pelo marido, ela tem o prazer e não tem dificuldade alguma de retribuir, de ser submissa, de ser obediente, de ser ajudadora. Veja, voltemos para Efésios. Amados irmãos, entendam uma coisa: você hoje vai para um curso de casais, você hoje vai para uma palestra de casais, você ouve muitas coisas, mas esses princípios aqui estão sendo esquecidos. A cada dia que se passa, vai ficando mais esquecido, mais se ignoram esses princípios aqui. Aí eu pergunto: meu Deus, como que um casal será restaurado se não se voltarem para esses textos aqui? Como que um casamento será restaurado se eles estão se agarrando apenas aos métodos humanos, as dicas de homens? Como que um casamento será bom se eles estão trazendo para dentro
do matrimônio apenas algumas dicas de sexualidade, dicas de comportamento, dicas de vestimentas. Como é que um casamento será restaurado ou terá prosperidade se não existir esses princípios aqui dentro do casamento, irmão? Não haverá prosperidade, nem tampouco a restauração. No versículo, estamos novamente em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Veja, versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Agora nós vamos lá no versículo 32, já vamos daqui a pouco encerrar, mas veja o versículo 32, grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Versículo 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos dentro dos textos sagrados. Grande é o mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ele está comparando o casamento, homem e mulher, com Cristo e a igreja, com relação aos cuidados que ambos devem ter. Cristo ama a igreja, entregando-se a si mesmo à morte pela igreja, por amor à igreja. A igreja submissa a Cristo, obediente a Cristo. E aí ele está trazendo a comparação, assim deve ser no casamento. O homem ama a mulher como a si mesmo, e a mulher submissa ao marido, respeitando. A palavra aqui é reverencie. A mulher deve reverenciar. Olha, quando eu vejo uma mulher falar mal do seu marido, meu irmão, eu fico triste, porque é totalmente o contrário do que diz a palavra de Deus. Tudo bem que a mulher, ela pode ficar insatisfeita com o marido em algum momento, devido a um comportamento, uma falta de compreensão, mas a mulher viver falando mal do marido, isso é um pecado, porque está completamente o contrário do que manda ser a palavra, do que manda fazer a palavra. Amém, pessoal? Nós temos que entender, somos uma só carne. Eu não vou falar mal da minha carne, eu vou falar mal do meu braço, eu vou falar mal da minha perna, eu vou falar mal do meu cabelo, eu vou falar mal dos meus olhos, eu vou falar mal, é uma só carne. Eu não posso falar mal da minha mulher, a minha mulher não pode falar mal de mim. Se porventura em algum momento está insatisfeita com um comportamento, coisa do tipo, ora, depois chega, conversa, primeiro dobra o joelho e ora. Meu Deus, eu preciso falar com meu esposo, mas me dê graça e toca o coração dele antes que eu fale, para ele receber, para ele compreender. E aí a pessoa ora, depois vai lá e conversa. Olha, meu filho, você errou nisso. Ó, minha filha, você errou assim, assado. Mas falar para as pessoas do marido, falar para as pessoas da mulher, isso é pecado. Não deve ser assim, não tem que ser assim. Que coisa tremenda é esse versículo. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo,
e a mulher reverencie o marido. Essa palavra reverenciar é muito forte, irmãos. E é o que a palavra de Deus está dizendo que a mulher tem que fazer para com o seu marido. Amém, pessoal? Ah, mas o meu marido está tão feio, a barriga cresceu, misericórdia. Ah, mas misericórdia, a minha mulher está tão feia, toda enrugada. Pois é. Mas foi ela que você escolheu para casar? Ou foi ele que você escolheu para casar? Então os dois têm que se acharem lindos até a vinda de Cristo. Amém? Os dois têm que se honrarem até a vinda de Cristo. Os dois têm que se amarem até a vinda de Cristo. Ah, mas o meu esposo tem um defeito crônico. Aleluia! Então se adapta a ele, porque você vai viver com ele até a vinda de Cristo. Amém? Ah, pastor, mas é porque o defeito me veio aqui, mas não posso falar. Por questão de ética. Aleluia. Pastor, é porque o defeito, pastor, olha, faz o seguinte, se adapta. Amém? Se não dá para mudar, se ele não consegue mudar, não fica falando mal dele. Amém? Eu lembro de um casal. Esse casal ainda hoje vive junto. Acho que vai fazer boda de ouro. E eu morava praticamente dentro da casa desse casal. Praticamente dentro da casa desse casal. E eu nunca vi ele falar grosseiro com ela. Nunca vi. Eu vivia praticamente dentro da casa desse casal, quando era criança até a minha adolescência. Eu nunca vi. Contrapartida, eu nunca vi ela desrespeitando a ele. Eu nunca vi. Se eles conversavam alguma coisa, discutiam alguma coisa, isso era em um lugar muito secreto, que ninguém nunca via. Nunca presenciava. E nenhum conhecia a palavra de Deus. Os dois não eram evangélicos. Que coisa tremenda. E o casamento está lá até hoje. E os 5 filhos que têm em quem se espelhar. Tem em quem se espelhar. Que coisa linda. O teu casamento tem que ser uma referência para os teus filhos. O teu casamento tem que ser uma referência para a tua descendência. Imagina, você tem um filho que presencia todo dia você brigando com a mulher brigando com você. Que coisa terrível. Sem contar que a Bíblia, como aqui nós lemos, ela nos declara que até as orações são impedidas de chegar a Deus se o casal vive assim. Mas se o casal vive como diz aqui os princípios de Deus, honrando um ao outro, amando-se um ao outro, em uma verdadeira parceria, como uma só carne, haverá prosperidade nesse leito, haverá prosperidade nesse matrimônio, haverá prosperidade dentro dessa casa. E é assim que tem que ser. Amém, pessoal? Então você quer realmente viver o resto da vida com seu marido? Então faz o seguinte: procura viver dentro desses princípios aqui. Procura viver dentro desses princípios aqui. Não se preocupe apenas com a compostura, não é? Não se preocupe apenas com as joias. Não se preocupe apenas com o enfeite exterior do corpo, mas se preocupe com a beleza interior. Interior, como foi lido aqui. Vamos de fato colocar em prática esses textos que são tão simples de compreender.
são tão simples de compreender, são tão lindos, mas está sendo completamente ignorado. Quase ninguém lê, quase que ninguém ouve uma mensagem dentro desses textos, porque hoje, como disse a princípio, parece até um machismo quando vai pregar dizendo que a mulher tem que ser submissa ao marido. Parece até uma coisa cafona do passado, uma coisa ultrapassada, quando vai dizer que o homem tem que amar a mulher, tem que ser fiel à mulher, e tem que se preciso, entregar a sua vida por amor de sua mulher. Só que isto não é nada ultrapassado, isto é a palavra de Deus, e tem que ser vivenciada dentro do casamento, para que haja prosperidade, para que bênçãos do céu desçam sobre esta família, sobre este lar. Amém, pessoal? Quem está disposto a viver assim, diga glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.